Olá, pessoal, boa noite. Vou esperar algumas pessoas entrarem aqui, tá? Para nossa live. Já estamos ao vivo. Boa noite a todos que estão entrando. Oi. Bom, gente, tá? Ela mandou o convite. Vou aceitá-la agora para a gente ter nosso bate-papo de hoje, tá bom? Olá, Brenda, tudo bom? Olá, Olá, Natália. Boa noite, tudo bem? tudo bem, e você? Estou bem também. Já estou vendo que já tem algumas pessoas aqui assistindo a gente, mais gente entrando. Vamos dar algum tempinho para mais pessoas entrar, tá bom? Uhum. Para poder acompanhar a gente. Enquanto isso, vamos fazer só uma breve introdução, né? Natália, se você quiser começar falando um pouco de você, seu nome, onde você está. Ah, tá. Meu nome é Natália, eu tô em Jaén agora. Tô fazendo intercâmbio aqui de um semestre com Bolsa de Santander, aqui na Espanha. Bem, muito bom. E vou me apresentar também para algumas pessoas que não sei se são seguidores já da nossa página, ou se são meus seguidores também, se já me conhecem, mas assim, vou me apresentar. Meu nome é Leonara Natieri, sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Maranhão, moro aqui em São Luís do Maranhão, na capital, e sou administradora aqui da nossa página, também criadora da empresa online, né, chamada Easy Training, inclusive uma empresa que começou na Espanha, que eu também fui uma intercambista na Universidade de Rainha, mesmo que a Natália estuda, e por isso eu decidi convidá-la para esse nosso bate-papo hoje. O principal objetivo da nossa live, gente, para quem não sabe, por exemplo, nesse momento de pandemia, né, todas essas incertezas que o coronavírus trouxe na vida de muitos estudantes, estamos aqui querendo ajudá-los a não desistir desse sonho. Se você tem o sonho de estudar fora, por exemplo. Então, a gente vai estar aqui informando algumas coisas interessantes sobre a Espanha, primeiramente. Nosso foco, primeiramente, também é a Europa. Então, vamos começar com essa bateria de perguntas para a Natália, né? Respondê-las a vocês. Se vocês tiverem alguma curiosidade também, pode mandar aqui na caixa de perguntas, tá? E a gente vai começar, então. Eu vou chamar de bateria de perguntas. Preparada, Natália? Preparada. Bem, já separei algumas perguntas aqui. A primeira delas seria: como é que está sendo, então, a tua experiência aí na Espanha? Nossa, tá sendo incrível. Desde o início, na verdade, foi maravilhosa. Porque eu pude conhecer um pouquinho da cultura daqui, né? Aprender outra língua, que eu acho que para mim foi uma das coisas mais importantes. E uma das coisas que eu mais queria é conhecer algumas cidades, fiz novos amigos, então, maravilhoso. A experiência está sendo ótima. Apesar E, dos acontecimentos, está sendo maravilhosa. que bom, entendi. Assim, vendo por sua experiência, né, que você acabou de comentar, você teve algumas maiores dificuldades em relação ao sistema de ensino das universidades aí da Espanha com o sistema de ensino aqui do Brasil? É muito diferente isso ou não? Você não achou muita diferença e conseguiu se acostumar bem ao sistema de ensino da Espanha? Eu, particularmente, achei muito diferente do estilo de ensino da minha faculdade, principalmente em questão às avaliações, que na minha faculdade são divididas de um jeito e aqui são divididas de outro. Mas, assim, nada que seja prejudicial, mas é bem diferente. Eu tive dificuldades no início com questão aos horários de aula, que são divididos de um jeito bem diferente, porque lá na minha faculdade a gente tem uma matéria por dia, ou duas matérias por dia, que são 4 aulas, né? E aqui é meio que dividido, a gente pode ter duas matérias de manhã, duas matérias à tarde, então eu fiquei meio confusa com isso. Até conhecer a faculdade, conhecer mais a faculdade mesmo, em relação à estrutura, onde é cada bloco, onde é cada aula. Aí eu fui pegando o jeito. Acho que essa foi a minha maior dificuldade no começo. Um pouquinho em relação à língua, porque eu não falava muito. Quando eu cheguei, não falava muito. Mas foram todas dificuldades, assim, que dentro de poucos dias, poucas semanas, eu já estava mais tranquila, eu já estava mais adaptada. Pois é, inclusive você acabou de responder a pergunta que eu quis fazer, né? Se tinha demorado muito para você se adaptar à cultura, ao idioma aí do país, ou se não, Olha, né? a parte cultural é muito bacana, assim, como eu viajei para algumas cidades, eu pude aprender algumas coisas sobre algumas comidas típicas,
alguns eventos culturais que tem aqui e tal. Na verdade, eu não pude participar de muitos porque a gente estava em quarentena aqui em março e abril. Abril tinha Semana Santa, que eram 2 semanas, aí tinha umas comemorações. Eu não pude participar, mas assim, do que eu pude aprender da cultura foi incrível em relação à culinária também. Sim, falando em culinária, estamos curiosos. Por exemplo, qual o tipo de comida que você gosta de apreciar quando vai em algum restaurante aí na Espanha? Se tem alguma bebida também que seja típica da cidade de Jaén, que você conheça e pode estar compartilhando com a gente? Olha, aqui em Rainha eu gosto, não é uma comida específica, mas eu gosto muito das tapas, que eu acho que todo mundo que veio aqui já provou e aprovou, porque é muito bacana. A gente vai nos restaurantes, né, e a gente pede uma e vem uma Sim, porção de comida junto com a bebida. Então, tipo assim, é muito bacana. Às vezes a gente pode escolher e às vezes não, mas é uma das minhas coisas preferidas aqui. Quando eu saio, eu sempre tento ir em algum lugar que tem tapas. Eu também provei. pode explicar um pouco o que seria essa tapa? Eu acho que tem gente que não sabe bem. Quando a gente vai num restaurante ou num barzinho, a gente pede uma bebida. Refrigerante, chá ou cerveja, alguma coisa assim. E aí, junto com essa bebida, vem uma porção de comida, que pode ser batatinha, nuggets, hamburguesa, que é hambúrguer, sanduíche, e várias outras coisas, né? Depende do restaurante. Aí tem alguns restaurantes a gente pode escolher qual tapa que vem junto com a nossa bebida. Por exemplo, eu quero batata, eu quero sanduíche e essas coisas. E em alguns outros restaurantes, eles que mandam, mas também são maravilhosos. Vem peixinho frito, eu já fui um que tinha peixinho frito, tinha tipo um churrasquinho, é maravilhoso, muito bom. Delícia. Ótimo, ótimo. Agora vamos passar um pouco para as perguntas que são mais focadas na questão do seu intercâmbio em si. Uhum. Para você decidir fazer o intercâmbio na Espanha, o que você pensou primeiramente? Já tinha conhecimento de alguma bolsa de estudo aí no país? Já tinha dado uma olhada na universidade em si, o sistema de ensino do país ou não? Como foi mais ou menos o teu planejamento para decidir estudar em Jaén? Então, a minha bolsa é uma bolsa do Santander. Eu não conhecia essa bolsa ainda. Na época que eu fiz a minha inscrição, eu não conhecia nenhuma bolsa de intercâmbio, na verdade. Eu estava na minha faculdade e vi um cartaz pregado explicando um pouquinho sobre a bolsa, que era uma oportunidade de estudar fora e tudo. E aí eu fui no site da minha faculdade, que tem os editais, e li mais sobre para entender o que era. Eu me inscrevi primeiramente em 2018 para vir para cá em 2019, no primeiro semestre de 2019. Mas aí eu não fui aprovada nesse. E na época eu queria ir para a Argentina, pela questão do euro. Eu pensei assim, eu acho que o meu dinheiro vai valer pouco lá, a bolsa talvez pode valer um pouco menos lá, então acho que eu vou tentar ir para algum país da América Latina. Porque essa bolsa do Santander chama Santander Ibero-Americanas, que são bolsas tanto na Colômbia, na Argentina, no México, quanto em Portugal e na Espanha. Eu acho que são os únicos 2 países que estavam no meu edital, se eu não me engano. E aí, no primeiro momento, na primeira vez que eu fiz a inscrição, eu pensei em ir para a Argentina por essa questão. Aí eu pesquisei algumas faculdades de lá e tudo. Mas aí eu não fui aprovada nessa primeira vez. E aí, quando foi no final do ano passado, eu tentei novamente essa mesma bolsa. E aí, tinha uma amiga minha que ela já tinha vindo aqui para a Espanha e tinha ficado em Jaén. Então, eu sabia que era possível ficar aqui um semestre. E ela já tinha me explicado um pouquinho como era a faculdade, falou que tinha gostado da cidade e tudo. Aí eu falei assim, nossa, então eu vou fazer a minha inscrição para lá. Não vou me inscrever mais para algum país da América Latina, vou me inscrever para Espanha. Tinha Portugal também, mas eu queria algum país que falasse outra língua, porque um fator que para mim era muito importante era aprender outra língua. Então aí eu optei por escolher vir para cá, para Espanha. Aí eu pesquisei sobre a faculdade, eu entrava no Google Maps e via a faculdade. Eu pesquisava no Instagram, tipo assim, no YouTube, para ver mais fotos, vídeos. Eu era super curiosa sobre a faculdade, a cidade em si.
Você comentou sobre a universidade com amigas suas que já tinham ido estudar lá, não é isso? Sim, sim. Tem Aí, uma. que tipo de informações assim elas te passavam, que você realmente fez assim, te interessar mais ainda aí? Então, pela questão de ser em outro continente, que a cultura é um pouco mais diferente do que. Porque eu conheço alguns, hoje eu falo isso hoje, eu conheci algumas pessoas que são da América Latina também, da Colômbia, da Argentina, e as comidas, a cultura em geral é muito parecida. Eu queria realmente uma coisa um pouco mais diferente, também a possibilidade de viajar para outros países em outro continente, né? E um Sim, pouquinho mais longe. Então, essa foi uma questão que me chamou a atenção. O fato da minha amiga ter me contado que deu certo, que ela ficou aqui os 6 meses, que ela gostou da faculdade, que ela gostou da cidade, que ela viajou para algumas cidades também. Isso me chamou a atenção em relação a escolher, fazer a escolha de vir aqui para a Rainha. tá, muito bom. Agora vamos falar a questão mais burocrática de todo o processo, né? Por exemplo, para você ir daqui do Brasil, decidir ir para a Espanha para passar 6 meses, não é isso? Seu intercâmbio é de 6 meses o período, né? Sim, 6 meses. Você precisou, então, tirar um visto de estudante, de estudo, para poder estar viajando? Como foi esse processo? Foi muito complicado? Em qual consulado você foi? Hum, Compartilha com a gente. o meu visto de estudante, eu tirei. Primeiramente, eu tentei tirar em Goiânia. Mas para tirar o visto, para vir aqui para a Espanha, a gente precisa do nosso histórico escolar traduzido por um tradutor juramentado. E a tradutora que eu consegui com um custo-benefício melhor foi uma tradutora de Brasília. Então, ela, inclusive, essa minha amiga que me passou o contato dela. Eu fiz a tradução com ela e ela mandou para mim por correio, então demorou um pouquinho para chegar. E aí eu fui, eu acho que foi no final de novembro, para Goiânia, que era o lugar mais próximo da minha cidade, que é Anápolis. Aí eu fui em Goiânia e chegando lá, a moça do consulado falou: Olha, eu te aconselho a ir em Brasília, porque em Brasília geralmente é um pouco mais rápido. E porque a minha cidade ela é como se fosse entre Goiânia e Brasília, mas ela é mais próxima de Goiânia do que de Brasília. É uns 80, 90 quilômetros de Goiânia e uns 150 de Brasília. Aí ela falou assim: Olha, eu te aconselho a ir em Brasília, porque o procedimento lá é mais rápido e é mais certeza, mais garantido que você vai conseguir o seu visto a tempo antes da sua viagem. Porque minha viagem era para 21 de janeiro. Aí eu voltei para casa e organizei de na próxima semana ir para Brasília, porque a gente tem que marcar o horário. Eu acredito que em Brasília deve ser mais movimentado, até por ser um local maior e tudo, né? Aí eu consegui marcar, se eu não me engano, para uma semana depois. Fui lá, levei o valor, né? Que eles cobram um valor para tirar o visto, levei toda a documentação, que é mais a documentação pessoal, a questão da sua residência, a sua carta de aceitação, a tradução juramentada e os demais documentos que eles tinham pedido. Aí deu tudo certo em Brasília. Eu deixei todos os meus documentos lá e voltei para casa. Aí cerca de, eu acho que umas 4 semanas depois o visto estava pronto. Sim, aí daí você teve que pagar uma taxa, não é isso? Uma taxa consular para poder eles processarem o seu visto. Você lembra, assim, mais ou menos quanto era a taxa em euros ou reais mesmo? Foi em reais, foi R$ 257, mas eu tive a informação de que muda de consulado para consulado. Sim, é verdade. Gente, se Mas vocês tiverem dúvida, pode mandar aí perguntas para ela, que a gente está falando aqui de algumas perguntas já pré-selecionadas, mas se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da live, pode estar mandando, que a gente responde aqui na hora também, tá? O que você ia comentar, Natália? Oi? não, eu falei que o valor é diferente, mas ele não é tão discrepante, são valores assim parecidos de um Tá, consulado. então, eles pedem então mesmo em reais, né? Para enquadrar em reais mesmo, eles, né? Já convertido do euro para o real, digamos assim, não é isso? Foi em reais. Ah, bem, bem, muito bem. Tá, mais perguntas aqui. Por exemplo, fala um pouco da cidade de Raém, como é que é a cidade, se é boa mesmo para estudar, como é que é o clima acadêmico aí na cidade. Quando eu cheguei aqui dia 21 de janeiro, então as aulas ainda não tinham começado.
Uhum. Aí, na primeira semana, eu tava muito frio aqui, tava fazendo muito frio. Porque aqui é uma cidade bem calminha, bem tranquilinha, tem um clima muito agradável. E aqui é bem friozinho em janeiro, fevereiro, março. Aí em abril tava um pouquinho mais quente e agora em maio tá bem mais quente do que os meses anteriores. Mas, assim, no geral, o clima é muito tranquilo para a gente fazer tudo caminhando, sabe? Bem tranquilo. Uhum. E a cidade, apesar de ter muita coisa, tanto em relação a bares, aqui tem um shopping, tem várias lojas, então, tipo assim, dá para fazer bastante coisa aqui. E, ao mesmo tempo, é uma cidade que ela não é tão grande a ponto de você precisar se deslocar sempre de ônibus. Então, eu acho que eu nunca peguei, na verdade, eu nunca peguei ônibus aqui em Raém. Desde que eu tô aqui, eu vou para todo canto andando. E isso é maravilhoso, porque além de economizar, a gente aproveita o climinha da cidade, que é incrível. Aí, quando eu cheguei, então, né, eu conheci a cidade, fui em alguns lugares, porque eu tive a sorte de que quando eu cheguei, tinham duas brasileiras no meu piso, super simpáticas, super fofas, e elas já conheciam bastante coisa aqui. Então, elas me levaram onde elas mais gostavam, me deram dicas de qual mercado ir, qual mercado era melhor e essas coisas todas, sabe? Entendi. Só para comentar para o pessoal que lá na Espanha eles falam, né, chamam apartamento de piso, tá? É, Inclusive, comenta um pouco do local onde você decidiu estar morando, se a universidade oferece alojamento, se a média de aluguel aí é muito em conta, se, né, você tem informações? tem uma pergunta aqui do Wagner, ele está perguntando para quem é do Nordeste em relação ao visto, onde ele poderia tirar. Olha, essa daí eu acho que eu posso responder. Vai, né? Tudo bom? Sou do Nordeste, moro no Maranhão. Eu também fui para a Espanha estudar em 2018, só que já estou de volta ao Brasil. Eu tirei o meu visto no consulado de Salvador. Dá uma olhada também, vale a pena você dar uma olhada na página do consulado, ver o e-mail deles, tenta enviar um e-mail com essa mesma pergunta que você acabou de me fazer, só para confirmar. E me diz aí, se você puder me dizer de qual o estado que você é, provavelmente seja também a jurisdição do consulado de Salvador, então você tem que ter que se dirigir a Salvador para tirar o visto. Porque, pelas informações também, antes de ir para o intercâmbio na Espanha, eu pesquisei isso e, se eu não me engano, cada consulado é responsável por certas regiões do Brasil, né? Então, provavelmente deva ser em Salvador também. Respondido? Você tinha perguntado sobre a questão do PISA, né? Como eu Exato. estudei e como foi. Então, Sim. eu comecei a procurar piso em sites aqui da Espanha. O que eu mais olhava era um chamado Erasmus. O Wagner respondeu que ele é de Recife. Sim, provavelmente deve ser em Salvador mesmo que você vai tirar seu visto, tá? Então, Wagner, qualquer coisa também vai fazendo outras perguntas aí, que essa primeira pergunta foi bem interessante. Tem pessoas que não sabem em qual consulado eles devem se dirigir, né, para poder tirar o visto, que é uma questão mais burocrática e mais complicada, mas a Natália pode me confirmar, não é? Porque o meu, em Goiás, tinha um consulado, né? Mas tem alguns Uhum. que realmente não tem. Eu tenho uma amiga de Minas Gerais, a que mora aqui comigo, que ela tirou o visto dela no Rio de Janeiro. Porque era mais cômodo. Eu não lembro se tinha consulado lá? É porque Minas Gerais. em Minas Gerais, em Minas Gerais, quem em Minas Gerais para tirar visto para a Espanha é no Rio de Janeiro. Ah, tá. Para outros países é em BH. Ah, tá. É isso, então, realmente isso. Tem alguns estados que não tiram para a Espanha. E agradecemos a participação especial da sua colega aí do lado também. Ah, então, sobre o piso, É né? sobre alojamento, isso, como é que tá? Usei num site aqui da Espanha que chama Erasmus. Porque eu não sei se tem no Brasil essa beca também, mas aqui na Europa é muito comum Erasmus, que é uma bolsa, eu acho, entre países da Europa. Eu não sei muito sobre ela porque a minha bolsa é diferente. Mas aqui em Sim. Rainha,
inclusive, é um costume falar que a gente é Erasmus. Por exemplo, se você quer falar que é aluno de mobilidade acadêmica, você fala, sou Erasmus. Aí todo mundo entende que você é um aluno de mobilidade acadêmica. Mesmo eu, Sim, eu falo isso para terem. para ser mais fácil eles entenderem, né? Então, Sim. eu pesquisava nesse site, né, que chama Erasmus, e eu encontrei diversos pisos nesse site. Inclusive, é um site muito interessante porque, por esse nome Erasmus, várias pessoas que vêm, vários alunos que vêm para cá estudar, eles costumam pesquisar nesse site. Então, os próprios donos que alugam piso já alugam com esse objetivo também, de alugar para estudantes. Aí eu encontrei alguns pisos lá e tudo. E até salvei alguns, mandei mensagem, mas o jeito que eu consegui o meu piso foi um pouco diferente, porque apesar de procurar bastante nesse site, eu consegui o meu piso num grupo de WhatsApp aqui de Raém. Porque como eu tinha essa amiga que ela estudou aqui, ela me falou, eu falei pra ela, olha, eu tô procurando piso, eu queria saber se tem algum site ou algum grupo onde eu possa direcionar as minhas buscas, né? Aí ela falou assim, olha, tem um grupo que são de brasileiros em Raém. Então, eu posso te colocar nele, porque às vezes as pessoas divulgam quando tem pisos vazios e tudo. Aí um dia uma moça divulgou que tinha um piso vazio, eu chamei ela no privado, aí ela me explicou como era e tudo, e eu gostei bastante de cara das fotos, do preço, da localização que ela me mandou. E aí eu decidi falar com o dono, né? Eu conversei com ele direitinho e a gente confirmou que eu ia ficar aqui. Aí quando eu cheguei, eu vim direto pra cá, direto pro piso. E aí tinham duas brasileiras que ainda estavam aqui. A minha colega que mora aqui comigo no apartamento, né, no piso, também já tinha chegado uns 3 dias antes. E aí eu vim e já vim direto pra cá. Qual é a média de aluguel aí que você paga? Eu pago 150 euros aqui no piso que eu tô. Mas Uhum. eu tenho alguns que são mais baratos. Eu não sei dizer se eles são tão bons em relação à localização também. Se ficaria muito longe da faculdade, muito longe do centro. E também tem pisos também de 180, 190. Eu acho que para estudante esse valor é ok. Porque a gente divide. Sim, comenta um pouco mesmo do valor da bolsa que você recebeu, se a bolsa é suficiente para você se manter aí, ou se você levou algum outro valor para estar ajudando nos seus custos de vivência e como é que foi a questão financeira mesmo, que eu acho que é algo bem importante de se comentar aqui na live pro pessoal. A minha bolsa, ela foi de 3.000 euros e eles pagam ela de uma vez antes da gente vir. Então, acho que eu recebi minha bolsa em novembro, mais ou menos. E eles já pagaram o valor total. Mas eu também guardei um pouquinho de dinheiro para vir, porque essa amiga minha, ela também me deu informação de que a bolsa dela não durou todo o tempo, que no finalzinho ela precisou de um pouquinho de dinheiro também. E também porque eu queria conhecer outras cidades, aí eu guardei um pouquinho. Mas assim, para o aluguel, para as contas, para comida, para basicamente tudo, a bolsa cobre bem. Inclusive, é uma bolsa muito boa. Os meus amigos que são de outros programas de mobilidade, quando eu falo para eles que sou Erasmus, que sou Santander, da Bolsa Santander, eles acham um valor muito. Sobre o piso, a Laís também está falando aqui. A Laís, inclusive, é uma das brasileiras maravilhosas que estavam aqui no piso e que me ensinou várias coisas aqui sobre Rainha. Ela falou que, às vezes, a faculdade faz uma página no Facebook onde várias pessoas divulgam alojamentos e apartamentos disponíveis para estudantes. No caso, eu não tenho Facebook, mas por isso eu não cheguei a ver. Mas é uma boa para quem utiliza o Facebook, né? Participar desses grupos que a faculdade divulga para divulgar alojamento. Sim, é interessante também a questão da pessoa estar entrando em grupos de WhatsApp, né, isso com brasileiros que já estão na universidade, para daí eles trocarem informações. E se tiver algum brasileiro que está precisando de pessoal, né, para dividir piso, eles já estão
enviando informações do piso, se eles estariam interessados. Eu consegui o meu piso também através de grupos de WhatsApp, é bem simples, e dá para encontrar fácil esses grupos com bastante gente que já está estudando na universidade. Né? Inclusive tem muitos brasileiros aí na universidade, mas muitos Tem, brasileiros. eu acho que no grupo do WhatsApp tem cerca de 100, 100 e alguma coisa, mas muitos já voltaram, né, pro Brasil, Sim. mas tem vários brasileiros. Eu conheci vários brasileiros. Eu até tinha comentado com a Lanara que na minha... Foi com você que eu comentei? Não lembro. Que na minha Acho aula que de sim. espanhol, eu não lembro se foi, na minha aula de espanhol, de 14 pessoas, 9 eram do Brasil. Então tem bastante brasileiro. Acho que Sim, não foi, sim. não Acho. lembro. Mas Olha, tem uma pergunta aqui da S.Denia, está perguntando, ambos estão onde? Bem, Denia, eu estou no Brasil, só que eu também já fiz intercâmbio na Universidade de Rainha, só que foi numa cidade diferente que a Natália está, que foi na cidade de Linares. A Natália, você está? Fala para ela. em Rainha. Em Eu Rainha, tô exatamente. E ela é de Anápolis, no Brasil, né? Isso, sou de Anápolis. Uhum, Tem uma pergunta do Elton Guiar. Depois que foi para uhum. a Europa, o que aprendeu que vai levar para a vida? Nossa, várias coisas. Eu acredito Boa pergunta. que para mim o que foi mais grandioso é que é uma questão pessoal mesmo, interna, em que eu costumava internalizar muito as coisas e focar muito na minha própria vida, individualmente. E quando eu cheguei aqui, foi como se eu abrisse a minha visão, se eu pudesse ver mais coisas. Então, a cada cidade que eu conhecia, a cada lugar que eu ia, com cada pessoa de um país diferente que eu conversava, eu percebi que o mundo é muito maior do que eu sozinha, do que os meus problemas, do que as minhas coisas, do que os meus objetivos. Que tem muito mais que isso, que tem muita coisa para conhecer, que tem muitas pessoas para conversar. Eu acredito que essa foi a maior coisa. Eu lembro de pensar isso, de quando eu fui em Tarifa, que para mim foi um dos lugares mais lindos que eu fui. E quando eu cheguei na praia, eu nunca tinha ido na praia. Quando eu cheguei na praia de Tarifa e olhei a coisa mais linda do mundo, eu pensei assim, cara, o mundo é muito maior do que os meus problemas e do que essas coisinhas pessoais, sabe? Que a gente guarda e que às vezes magoa. Tem tanta coisa legal para eu conhecer, tanto lugar legal para ir. E acho que foi isso. Acho que isso é o que A gente abre nossa mente, né, para novas oportunidades, novas expectativas realmente. que, que estão próximas da gente, às vezes a gente não consegue perceber. Daí, a partir de um simples, sei lá, aviso, ou então igual aquele cartaz que você viu na sua universidade sobre a bolsa, né, da Bolsa Santander, você viu aí, não, vou me inscrever. Então, pequenas coisas. E eu nem É, pensava, pode falar. eu não pensava muito nessa questão de mobilidade acadêmica e tudo. Depois dessa oportunidade, eu comecei a pensar mais. Sim. Eu tô me pediu aqui para resumir um pouco para quem está entrando agora. Gente, o resumo da nossa live, estou falando com a Natália Lobo, ela é estudante de Direito, está fazendo o intercâmbio dela na Universidade de Jaén, e ela está agora na Espanha e eu estou aqui no Brasil, né? Mas também já fiz um intercâmbio na Espanha, na mesma universidade em que ela está estudando. Gente, oi, a sua imagem travou um pouco agora, Natália. Voltou Tá me agora? ouvindo? Voltou. Tô. Tá. Voltou. Sim, eu terminei de resumir um pouco para quem entrou agora, como o Elton me pediu, vamos continuar a questão das perguntas. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi. Tá travando. Tá tra... A tua tá travando, a minha imagem tá normal, a sua fica travando. Já está me ouvindo bem agora? Tô, Vamos continuar a questão das perguntas para dar um norte mais na nossa conversa. Por exemplo, Tem uma pergunta aqui que foi Gabi4114 que fez. Qual é a sua bolsa de mobilidade e sobre suas notas para conseguir? Foram apenas acima de boa. 8 e quanto tempo você vai ficar aí? Então, a minha bolsa é Bolsa Ibero-Americana do Santander, que é um convênio que o Santander tem com faculdades de vários países do mundo.
Inclusive, tem várias faculdades no Brasil que têm convênio com o Santander, que tem essa bolsa, não só a minha faculdade, tem várias. E eles têm convênio com vários países da América Latina, também com Portugal e Espanha. Em relação às notas, desde quando eu entrei na faculdade, eu tentei tirar sempre acima de 80, a média. Mas eu tenho algumas abaixo também, mas a minha média geral na época era quase 90. E na minha faculdade, é porque assim, o Santander, ele tem um edital geral com os requisitos, que no caso são a vulnerabilidade econômica, que é receber até certa renda, e excelência acadêmica, que é você ter boas notas e essas questões. Mas quem faz o edital específico é a sua faculdade. Então, no caso, na Univangélica, que é a minha faculdade, os requisitos eram ter nota como mínimo 8,5. Então, na minha faculdade era assim, mas eu já pesquisei e vi que tem outras faculdades que, inclusive, tem outros requisitos que eles olham também, depende da faculdade, porque o processo seletivo é interno. Aí a faculdade, depois que ela te seleciona, ela comunica para o Santander e o Santander manda o seu contrato e paga a sua bolsa. Mas depende da faculdade. No meu caso, foi isso, era acima de 85. E quanto tempo eu vou ficar aqui? Eu cheguei em janeiro e vou ficar até junho, julho. 6 meses. Tem outra pergunta aqui também do Elton. Em relação aos estudos, sentiu dificuldade entre chegar em um país devido ao estudo ser fora ser mais avançado? Eu acho que essa a gente respondeu, mas pode dar uma resumida na resposta. Em relação ao estudo, às matérias, mesmo ao conteúdo, eu não tive tanta dificuldade. A minha maior dificuldade foi quanto aos métodos, porque aqui eles separam teoria de prática e eu não entendia muito bem isso no começo. Então, eu levei um tempo para pegar o ritmo. A minha maior dificuldade, na verdade, nem foi quanto às aulas presenciais, foi quando começou a parte online. Porque aí tem um sistema aqui online que eu tinha que mexer e eu apanhei um pouquinho no começo até pegar o jeito e engatar para conseguir entender certinho o sistema. Mas em relação às matérias, não, assim, a minha faculdade não deixa a desejar em relação ao conteúdo passado. Então foi bem tranquilo. Só fazendo um gancho na pergunta que você acabou de responder da outra pessoa, né, que perguntou, por exemplo, nunca fui uma aluna ruim, mas também não tenho as notas mais incríveis do mundo e nem 1000 trabalhos voluntários ou publicações no currículo. Você acha que tem alguma chance, sendo aluna regular ou boa, para conseguir essa bolsa? Como com você? Você tinha vários extras no currículo? Então, na minha faculdade, o que foi avaliado foi só a questão das notas e a carta de motivação, além de vários documentos pessoais meus e da minha família para comprovar a nossa renda. Assim, eu não sei em relação às outras faculdades o que eles pedem. Eu tenho alguns diferenciais, mas não foram levados em conta nessa seleção, eu acredito. Que são estágios voluntários, estágio, monitoria, essas coisas. Eu sempre busquei ter um currículo bacana da minha graduação, então eu sempre corri atrás de mais coisas, de estágios, principalmente. Mas, assim, eu acredito, sim, que é possível, dependendo da sua faculdade, de como é o edital lá. Sem falar que além dessa bolsa do Santander, tem várias outras que talvez atendam outros requisitos que você pode ter. Eu acredito que tem uma bolsa ideal para vários perfis. Sim. Gente, também para quem tem curiosidade de saber sobre questão de graduação ou mestrado na Universidade de Jaén, vale a pena dar uma olhada no site da universidade, que eles oferecem bolsas também para brasileiros que querem fazer graduação e mestrado na Espanha, não é isso? Você tem, falando de mestrado, você tem alguma pretensão de fazer um mestrado mais na frente também da universidade, aí na Europa, ou não? Sim, eu tenho buscado mais informações, porque até esse ano eu não tinha mais informações sobre pós-graduação e mestrado no exterior. Aí depois de vir para cá e ver que é muito bacana e ter gostado muito, eu tenho pesquisado mais sobre
Isso. E aqui na Universidade de Rainha, igual você falou, tem as bolsas que chamam Beca Talento, né? Beca Atração Talento, ou Beca Talento. Uhum. E eu conheci várias pessoas aqui que são do Brasil e têm Beca Talento. Então eu pensei, nossa, é realmente possível. E eu me inscrevi para o Beca Talento daqui, numa pós-graduação, e estou esperando sair o resultado. Mas como eu ainda estou na faculdade, eu não sei se vai dar certo, né? Mas aí nos próximos anos, porque se eu não me engano, todos os anos abre. Pelo que eu vi, é anual, né? Aí abre Exatamente, anual. Uhum. Sim. E eles finalizou no final de abril, a última chamada que teve para graduação e mestrado da universidade, não é isso? A bolsa. E aí eles abriram inscrições e fechou agora no início de maio ou no final de abril. Não me recordo a data certinha, mas fecharam as inscrições. Então, provavelmente, no ano que vem devem estar mais. Eu imagino, assim, pelas seleções passadas. Isso, eu vejo muitos brasileiros sempre estão perguntando sobre bolsas de estudo, porque às vezes não é possível, né, eles terem o dinheiro para financiar esses estudos fora, que realmente não é tão barato assim. E daí a bolsa de estudo ajuda bastante mesmo. Outras perguntas aqui que eu vou fazer para ti, Natália. Sim. Pode falar da Gabi. Perguntou, disse, obrigada, qual semestre de Direito você estava cursando no Brasil? Atualmente eu estou no 9º semestre aqui na Universidade de Rainha. Então, as minhas matérias, apesar de serem diferentes, elas vão, tipo, se convalidar. É como se eu estivesse fazendo o 9º período no Brasil também. Então, atualmente eu estou no 9º período, no 9º semestre. Você está fazendo quantas disciplinas aí de Direito na universidade? Quantas disciplinas? Aqui eu estou fazendo 4 disciplinas, que é Direito Penal, Direito Penal Geral, Direito Civil e de Família, Direitos Humanos e Direito e Fator Religioso. Você que escolheu essas disciplinas antes com alguém ou você escolheu no momento que chegou aí para poder? Eu escolhi antes junto com o meu diretor. Eu sentei com o meu diretor, aí ele avaliou a questão dos créditos, a questão das disciplinas no Brasil, as disciplinas aqui, aí a gente escolheu essas 4 disciplinas antes. Mas, quando chega aqui, você também pode adicionar uma disciplina de espanhol, porque para quem é brasileiro e estrangeiro de outro país, que não seja de língua oficial espanhol, tem aula gratuita de espanhol aqui. Então, quando você chega, eles fazem uma prova de nível com você, que é no computador, bem rapidinho, e aí sai um nível, mais ou menos do nível que você tem. Aí eles te encaminham para uma prova oral, também é rapidinho, é só uma conversa mesmo. E eles te dão um nível, uma margem, né, do seu nível. E aí você pode se matricular nesse curso. Na verdade, se eu não me engano, a gente pode se matricular em até 2 matérias de espanhol. E aqui tem espanhol oral, tem espanhol escrito, então a gente pode escolher essas vertentes do espanhol. É muito legal. Sim, e para bolsistas, esse curso de espanhol ele é sem custo nenhum, não é isso? Sim, se eu não me engano, eu acho que eu não sei se é para todos os estudantes estrangeiros, mas eu imagino que sim. Porque você é bolsista, não, né? Você é bolsista? Porque a minha colega, ela não é bolsista e ela faz Mas é porque seu curso é espanhol, né? Você está falando do curso de espanhol? Esses cursos de espanhol disponíveis para todos os Erasmus? Ah, tá. É disponível para todos. Bolsa ou programa que vem? Parece que é disponível para todos, independente do programa que vem ou da bolsa que tem. E eu achei essa iniciativa ótima, porque tem várias pessoas fazendo aula. Gente da França, da Itália, do Brasil, tem vários também. Muito legal. Olha, parece que o Wagner aqui comentou que ele se inscreveu para a Bolsa Beca Talento e está esperando só o resultado e está ansioso para que saia. Eu vou comentar sobre o resultado da Beca Talento, ele deve sair daqui para o final desse mês, vai sair, tá? Porque quando eu recebi o meu resultado da graduação, da Bolsa da Beca Talento, eu recebi no dia 15 de maio. Agora, com a questão do coronavírus, né, vai estar muito confuso para eles estarem vendo quando eles vão lançar a questão do resultado ou não. Daí, até o final de maio, eu queria que saia o resultado, tá, Wagner? Não fica tão ansioso assim. Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver.
Ah, não, Tá. A Laís P. Lima fez um comentário, né? Uhum. Ela Ela falou, falou assim, pode ler. consegue ler? Sim. Ela falou assim que, em geral, o ensino brasileiro na faculdade é muito bom e quem sai do Brasil para fazer intercâmbio vai enfrentar alguma dificuldade ou outra, mas confiem mesmo no seu potencial. A gente é gigante. A Laís arrasa, né? Ela arrasa mesmo. É Era sua verdade. amiga, não é isso? Era sua amiga, não é isso? É, a Laís é minha amiga. Ah, Ela legal, legal. tem. Tem mais uma pergunta aqui. Você teve dificuldade para acompanhar as aulas por serem em outro idioma ou você já era fluente em espanhol? Essa é a pergunta boa também. Então, quando eu cheguei aqui, eu não falava espanhol. Quando eu soube que eu ia pra cá, foi mais ou menos em outubro, quando eu soube que deu certo, que eu tinha passado na seleção da minha faculdade. E aí eu comecei a. Na época eu tava muito atarefada, porque eu tava estudando, né? Tava fazendo estágio, tendo aula no sábado, fazendo TCC, fazendo aula de inglês. Então eu tava cheia de coisa para fazer. E eu não tinha tempo para estudar. Na verdade, eu não tinha energia, né? Para estudar espanhol regularmente, certinho, a gramática. Então, o que eu fazia? Eu assistia bastante série no meu, porque é uma coisa bem mais tranquila do que estudar a gramática em si. Então era uma coisa que eu conseguia fazer quase todos os dias, assistir um episódio ou outro de série. Isso me ajudou bastante, porque eu colocava a série em espanhol e colocava a legenda em português, porque eu não entendia nada, não entendia nada mesmo. E aí, com o passar do tempo, eu fui conseguindo colocar a legenda em espanhol também. E eu assistia vídeos bem curtinhos no YouTube, que são muito tranquilos de ver. Por exemplo, diferença entre poner e quedar, o som das letras no alfabeto espanhol, essas coisas, sabe? Para eu ir pegando o jeito. Aí quando eu cheguei aqui, eu ainda não falava, porque era uma coisa que eu não tinha treinado, eu só tinha treinado escutar. Então eu conseguia entender bastante o que as pessoas falavam. Aqui em Andalucia, as pessoas falam um pouco mais rápido e é um espanhol um pouquinho diferente pela questão do sotaque deles. Mas quando eles falavam mais devagar um pouquinho, eu conseguia entender, assim, em geral, o que eles falavam, mas eu não era fluente. Tá, tem mais pergunta aí, Nath, para ti. O que mais te surpreendeu em Raém? Foi do pergunta do Plínio. Eu acredito Do que foi a Plínio, o isso. Felipe, também é meu Uhum, amigo, ele estuda aqui em Raim também, e ele é Beca Talento, graduação. legal. Então, o que mais me surpreendeu foi a energia da cidade, o clima da cidade. Tem um arzinho muito bom, você pode comprovar. A Lanara pode comprovar, porque ela também morou aqui e é muito bacana. É muito bacana. É muito Uhum. tranquilo, é muito calmo, tem muita árvore, é muito limpo, é bem legal. Ótimo. Vamos falar agora da questão de viagens também. Viagem é um assunto que muito me interessa. Eu gostaria de saber quais os lugares que você já visitou aí, se deu tempo de conhecer algum outro país da Europa, se não deu tempo, como é que está também a questão do coronavírus, se, né, aí também na sua cidade. Pode comentar. Quando, quando eu cheguei aqui, o primeiro lugar que eu pisei em território internacional foi em Lisboa. Porque meu voo parava lá e aí de Lisboa eu fui para Madrid. Então, o primeiro lugar que eu conheci foi Lisboa, em Portugal. E eu fiquei só um dia lá, mas eu conheci bastante coisas lindas. E assim, foi o primeiro momento em que meu coração bateu mais forte. Eu pensei, caraca, que lugar lindo, coisa nova, coisa diferente. Eu me senti muito bem. E isso atiçou também minha vontade de viajar mais. Aí então eu fui para Madrid. Em Madrid eu fiquei acho que só uma manhã lá esperando o meu ônibus sair para vir para Raém. Mas eu conheci um pouquinho de Madrid. Aí eu vim para Raém e depois a minha outra viagem foi para Granada. A gente foi de BlaBlaCar, que é uma dica que eu dou para quem for vir aqui para a Europa. Eu acredito que não só na Espanha, mas em outros países também tem esse aplicativo, que é o Amovens e o BlaBlaCar, que são como um Uber, só que entre cidades. E é muito mais barato do que se a gente pegar o ônibus. É bom sempre comparar o preço, né? Entre o ônibus, o trem e o Amovens. Mas, em geral,
é o jeito mais barato de viajar. E eu fui de BlaBlaCar para Granada, que é lindo, tem um castelo, a Alhambra, maravilhoso. Lindo, acho que quem for vir aqui em Andalucia tem que ir em Granada, que é perfeito. Fui de BlaBlaCar para Sevilha também, sozinha. De Málaga aqui para Rainha também. Então é um jeito que eu indico super viajar. E além da opção de viagem ou com os amigos, assim, vocês combinarem de BlaBlaCar, aqui em Rainha também tem 2 empresas bem bacanas que eu vou falar delas porque foram as que eu viajei. Pode falar o nome? Pode falar. Sim. Eu viajei com a M7, eu fui com eles para Córdoba, que é perfeito. Foi a última cidade que eu fui, que foi em março, antes de começar a quarentena aqui. Linda, uma cidade maravilhosa. Linda, linda, linda. E eu fui também para Sierra Nevada com a Life, que também foi perfeito. E tava quase. E eu também fui pro Marrocos. Essa eu fui de avião com a Ryanair, voos super baratinhos aqui na Europa também, que é bacana pesquisar. Gente, anotem essas super dicas aí da Natália, que tem empresas que ela viajou que eu nem eu conhecia. Uma delas já conhecia, que é a Best Life, que eu fiz a viagem com eles para Portugal durante 3 dias. E foi incrível a experiência. Gente, a Natália travou aqui agora. Tá me ouvindo? Travou tua imagem, teu áudio. Voltou? Voltou. Ah, tá. Então, eu tinha planejado outras viagens para março, mas não deu para ir por causa da quarentena. Eu tinha planejado excursões com essas empresas mesmo aqui para cidades aqui perto. Geralmente eles vão em finais de semana, que é sábado e domingo. A maioria das viagens é de um dia só, então a gente sai de manhã e volta à noite. Então, assim, a gente não tem aula, está em regra livre, né? Então, e não é caro, eles cobram cerca de 15, 20 euros. Tem café da manhã. E um guia, geralmente tem um guia, eles tiram fotos, é bem legal. Sim, olha só, a tua amiga, né? Eu acho a Laís, ela completou aqui, colocou nos comentários, tá, pessoal? Quem quiser olhar, saber melhor sobre as agências para quais a Natália viajou, que é a M7 e a Best Life, ela colocou aqui nos comentários os nomes, anotem, que talvez no futuro vocês podem estar viajando com eles também. Ela, Laís, também comentou novamente sobre os aplicativos para viajar, ela também colocou os nomes, anotem, dicas super importantes, que eu também usei bastante para BlaBlaCar e a Movens. Eu, para falar a verdade, não viajava muito de ônibus nem de trem, né? Também essas opções nas cidades, trem, ônibus, mas eu não aproveitava muito ambos os transportes, era mais mesmo BlaBlaCar e a Movens. Tem mais perguntas aqui, Natália. Tem a possibilidade de continuar em Raém e até mesmo trabalhar? Acho que a Lanara pode responder melhor. Eu acho que a Natália também, se você já sabe alguma coisa sobre a possibilidade de continuar em Raém. Também até uma pergunta, né? Seria interessante saber se essa sua bolsa da Becas Ibero-Americanas, né? Se eu não me engano, Santander, se é possível você renovar ou se não é possível renovar. Como funciona? Aham. Seria talvez renovar com a minha faculdade. Meu último ano, então eu tenho que terminar o 10º período no Brasil, que é o meu próximo semestre. E como a minha área é direito, eu acho que para mim talvez seja um pouquinho difícil continuar aqui trabalhando. Talvez porque o direito que eu estudo é o ordenamento jurídico do Brasil. Aqui eu vi algumas coisinhas. Mas eu poderia continuar aqui, por exemplo, se eu conseguisse uma pós-graduação em alguma área de ciências humanas e sociais, que é a área do direito. Tá, eu vou tentar complementar um pouco sobre a pergunta que o Wagner fez. Tem a possibilidade de continuar em Raém, mesmo para trabalhar? Sim, tem a possibilidade, até porque o visto de estudante na Espanha, ele permite a pessoa estar trabalhando durante um período durante meio período, né? 20 horas semanais.
E, então, se você conseguir algum contrato desse tipo aí, você pode estar estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Caso contrário, você também pode conseguir algum contrato permanente mesmo com alguma universidade, sendo que você não pode conseguir esse contrato completo, né, tipo horas completas da semana para estar trabalhando. Você tem que, aí você teria que escolher se continuava com seu visto de estudos para continuar seus estudos lá na Espanha, ou se você teria que ter o contrato de trabalho com a empresa e ter o visto só de trabalho também. Né? Tem essa possibilidade, sim. Não é muito, mas tenta chegar lá na Espanha e se informar bastante sobre isso, porque daí eles são bem solícitos, né? O pessoal da Espanha, eles sempre respondem as nossas dúvidas, porque a gente tem bastante quando a gente chega aí, não é isso, Natália? Sim. Tem uma pergunta da Andressa. Natália, quais dificuldades que você encontrou quando chegou em Jaén? Eu acho que, para mim, assim, na verdade, foi bem tranquilo em Jaén, porque já tinha algumas pessoas que eu conhecia que moravam aqui, então elas me explicaram mais ou menos os melhores lugares para ir, me explicaram um pouquinho sobre a cidade. Inclusive ela lá, Laís, foi comigo na faculdade, me mostrou. Eu acho que talvez a questão acho que nas 2 primeiras semanas, a questão de não falar quase nada em espanhol. Entender, mas não saber muito bem o que responder. Mas, assim, não foram dificuldades tão grandes. Eu não sei, assim, uma coisa bem difícil que foi, tipo, como uma pedra ou alguma dificuldade bem grande que eu encontrei aqui em Jaén. Mas foi mais ou menos isso, eu acho. Tá, o Wagner também, ele fez outra pergunta para mim, né, no caso da questão da graduação, sem possibilidade de fazer estágios. Sim, sim, Wagner, tem possibilidade de fazer estágio, sim. Mas você tem que ter, na universidade eles querem que você curse o mínimo, algumas disciplinas, né, e daí elas oferecem um crédito, daí você deve ter esse mínimo de crédito de acordo com as disciplinas que você fez para poder começar um estágio. Por exemplo, você pode fazer até pelo Erasmus também, tem programas de Erasmus, não é isso, que oferecem estágios em outros países aí da Europa. Eu não tenho Não é isso, Natália? muitas informações sobre isso, eu tenho muitas informações. Eu não cheguei a procurar sobre estágio e trabalho também. Tá, a questão de graduação, pelo que eu já tenho conhecimento, sim, é possível, e daí foi como eu expliquei, né? Só a questão de carga horária que você deve cumprir, tem um mínimo de crédito que você deve fazer na graduação primeiro, para poder depois solicitar algumas bolsas de estágio de Erasmus, oferecem bolsas de estágio para estudantes da Universidade de Rainha. Brasileiros podem também tentar. Alguma pergunta mais? Deixa eu ver aqui, pelo menos aqui em Rainha. Olha, a Andressa está respondendo algumas perguntas também. A Andressa, gente, para quem não conhece, eu conheci a Andressa na Espanha. Ela estudou, foi para lá no mesmo período que eu. E se não me engano, ela concluiu agora a graduação dela, já apresentou, né, a dissertação da graduação. Daí dou até meus parabéns para ela, que ela... Hã? Também conheci a Andressa. Ela é Beca Talento, não sei, Ela, não sei muito, não lembro muito bem de onde ela é, mas eu não sei se ela está também na Espanha ainda ou se voltou para o Brasil. Olha, ela falou assim, também é importante destacar que é bem difícil achar emprego. Isso é verdade. Poucos dos brasileiros que eu conheci na época, poucos conseguiram emprego. E quando um deles que conseguiu, trabalhou a questão mesmo de serviços mais gerais, né? Tipo limpeza, lavando alguns utensílios em alguns restaurantes, mas nada de muito complexo de trabalho em alguma empresa grande ou algo assim. É bem difícil encontrar mesmo, tem que destacar isso. Obrigada, Andressa, por ter comentado aí. Ninguém mais tem perguntas, gente? Bora fazer perguntas, que está quase acabando a nossa live aqui. O Instagram vai já derrubar a nossa live, mas enquanto tiver mais perguntas, podem fazer. E, Natália, se tiver mais algum comentário que você acha que a gente não chegou a abranger aqui, pode comentar agora, nesses últimos minutinhos. Eu acho que perguntas a gente conseguiu... A gente falou sobre o turismo, né? Sobre a bolsa em si, sobre pouquinho de como é das viagens, do visto, acho que foi diferente do piso. Tá, então, se ninguém tem mais perguntas, acho que a gente pode acabar a live agora, antes mesmo do Instagram derrubá-la. Eu acho que a tua
Teu vídeo tá travando ainda. Sim, o meu Deixa eu também ver, tá Andressa. Ó, travando a Andressa é de bastante. Salvador, ela falou. A Andressa é de Salvador e ainda tá na Espanha. Quando é que vai Tem um voltar pro sotaquezão. Brasil, Andressa? Sim, sim. Então, gente, é isso. Eu acho que a gente conseguiu A falar Andressa tudo. mandou a Hã? pergunta. A Andressa mandou a pergunta. Eu respondi ela em cima, que são as dificuldades que eu encontrei aqui. No caso, eu não sei uma dificuldade muito, muito difícil, assim, foi mais a questão de adaptação e a questão de não saber conversar muito em espanhol nas primeiras 2 semanas, assim. Mas não foi uma coisa muito difícil, foi mais uma dificuldadezinha. Rapidinho, quando a Tá. gente chega, rapidinho a gente tá falando. É verdade. Eu mesmo considero que eu consegui aprender espanhol, que eu não conseguia ter aprendido aqui no Brasil durante 6 meses, aí Sim, somente aí na Espanha. Porque pela sim, convivência mesmo, né? Eu me forçava muito a estar falando com os nativos do idioma, sempre procurava conversar com eles, daí eu ia aprendendo cada vez mais. Com sim. livros também, filmes, séries, essas coisas. Aí a Laís falou aqui, vocês representam a força feminina brasileira, gente. Graças. Graças a você. Sua amiga é uma fofa, gostei muito dela. Opa, Laís. Obrigado, ela agradeceu aqui, ó. Obrigada, meninas. Obrigada, Laís e Andressa também. Vocês são demais. Valeu Obrigada a você. por acompanhar. Sim, gente. Então vamos encerrar. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas perguntas foram muito boas. Eu acho que a gente conseguiu obter o máximo de informações possíveis da Natália. Mas qualquer coisa, tem o nosso contato aqui no perfil da Easy Tremors. Vocês podem estar falando comigo, Lana Beth. Meu Instagram está na bio daqui do Instagram. E também tem no post da live, tem lá o contato da Natália. Vocês podem estar conversando com ela. Eu acho que ela vai Uhum. ser solícita também com as perguntas de vocês. Podem fazer mais perguntas depois da live, ok? Vou deixar ela salva aqui, quem quiser rever, né? Então, é isso, Natália. Obrigada pela presença. Obrigada, gente. Até Até uma mais. próxima. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.